um avião, um Dash 8, né, não lembro que empresa, lá em Halifax, no Canadá, que quebrou o trem no pouso, aí arrastou asa, fogo, cara, Instagram, pá, ganhar os likes aqui, né, no fogão saindo. E aí veio tudo misturado assim, pô, foram 2 incidentes graves, sem vítimas. Então isso não é um acidente, é um incidente grave. E teve um acidente de verdade. Mas quando você vê tudo chegando ao mesmo tempo, aí tu, porra, o que está acontecendo com a aviação? E aí, para piorar, acontece no Brasil 2, um na véspera do Natal e um na véspera do Ano Novo. Gramado e Ubatuba. Esses acidentes não têm qualquer relação com o avião que leva passageiro. São voos particulares, são voos... Entendeu? Ah, tá, entendi. É um outro tipo de aviação. É outro tipo de aviação que, por exemplo, provavelmente a tua esposa, se ela tem medo, ela não vai pegar um avião pequeno para entrar assim. Mas ela compraria um da Gol, da Azul e da Latam, por exemplo, entendeu? Então a gente separa essas coisas na hora de fazer uma estatística dessa. Porque se você botar a aviação geral ali, o número muda completamente, né? No painel Cipaer, ele tem assim, quando você pega os últimos 10 anos e faz uma média de acidente, excluindo a aviação comercial, dá uma média de um acidente a cada 3 dias em 10 anos. Nossa. Na aviação de pequeno porte. Então, são diferentes e não podem ser tratados de maneira igual. Mas isso é o quê? Isso geralmente esses acidentes são vacilação humana? Aí... É difícil dizer? A estatística mostra que pelo menos 90% dos acidentes, o componente humano, ele é preponderante sobre falhas técnicas. Porque uma falha técnica, ela tem capacidade de ser trabalhada para que o acidente não aconteça. Mas dependendo de como... Vou dar o exemplo do Air France. O Air France foi uma falha. Começou como um problema, começou como uma decisão errada, de análise de radar. Aí, essa decisão errada levou ao avião entrar em uma condição que ele perdeu os instrumentos de navegação. E quando passou para o humano para resolver, aí desencadeou todo o processo que levou a um acidente. Então, o componente humano ele foi maior nesse acidente, porque com os tubos de pitot entupidos, o avião ainda era voável. Essa é a análise dos investigadores. Mas, no fundo, isso vai ser sempre uma questão retórica, né? Porque, assim, o que não é componente humano num avião? É verdade. Né? É diferente de você subir nas costas de uma águia e ser derrubado. Falar, tem componente humano. A águia é um elemento da natureza. O avião foi desenhado, construído, mantido. Tudo por humano, né? Por humano. Então, em algum momento na cadeia, algum humano falhou. Seja na construção, na manutenção, na operação. O que você está dizendo é que se todos os cuidados forem tomados, o avião não dá pau voando. O avião dá pau porque tudo que foi feito pelo homem vai dar pau eventualmente. É uma condição de qualquer máquina, né? Ela precisa ser mantida, ela tem sua vida útil, as peças e componentes, né? Então, em algum momento, você vai ter que manter. Mas aí também tem a mão divina, né? Tem as ocorrências, né? Tem uma questão que o pessoal gosta de dizer que eu tenho uma visão diferente do Lito, né? O Lito fala, a turbulência não derruba o avião, né? E ele está certo, né? Agora, eu também posso falar, turbulência já derrubou o avião, né? E tem o caso do Monte Fuji, da Boa. Sim, esse é o último, aliás, né? É o último acidente comprovado que foi causado por turbulência. E foi em 1996, no Japão. O avião foi voado do lado do Monte Fuji, num dia de céu azul lindo. É 70 e pouco, não é? Acho que é 66. 66, E decola, vai baixinho em cima do Monte Fuji e tal, toma uma rajada de vento orográfico, né? O vento que é gerado pelo desenho do terreno, inclusive no sopé, na encosta do Monte Fuji. E é um sopro tão forte, tão repentino e tão inesperado que ele provoca um movimento de alavanca lateral no avião e isso arranca a cauda do avião. Arrancou a cauda do avião. E tchau. É como se fosse uma grande onda, aquelas ondas que tem lá em Portugal, só que aquilo é uma onda de ar. Entendi. E não era para o piloto passar ali também, não. Né? Porque tudo começa com decisões. Aí... Vou passar perto do Monte Fuji para todo mundo poder tirar foto e tudo mais. Só que tinha acontecido um furacão no dia anterior. Era o final da passagem de furacão, então a atmosfera não estava ideal. Então, e no Japão, né, tem um ditado que diz: quando os céus estão azuis, o Monte Fuji está bravo. Então não passa perto. Agora, o comandante Gibson era inglês e não tinha obrigação nenhuma de conhecer o ditado japonês. Né?
Agora, a gente está dando risada, mas enfim. De novo, né? Vou dar um exemplo assim. Esse acidente que aconteceu agora em Canela e Gramado, né? Logo que aconteceu, era uma pessoa conhecida, a gente tem amigos e familiares, pessoas em comum. Uma amiga nossa perdeu a família inteira nesse acidente. Nossa. E aí, a gente, muito chateado com isso, começou a receber as mensagens. E uma das mensagens foi: o piloto foi imprudente. Né? Aí você fala assim, cara, vamos dar uma pausa aqui? Tá saindo fumaça do avião ainda. O nosso papel não é dizer se foi imprudente, azarado, foi um maluco. Assim, o acidente aconteceu, a gente só deveria comentar sobre ele depois de publicada a análise final, porque a gente não sabe nada que aconteceu. O que eu te digo é o seguinte, assim, por que essa pessoa disse que ele foi imprudente? Porque o tempo estava ruim. Cara, se qualquer avião que decolasse com tempo ruim, né, fosse considerado uma imprudência, ninguém voava na Escandinávia, no Alasca, na América do Norte no inverno, onde você fica 6 meses do ano com tempo ruim. Então, tempo ruim não derruba avião. Sempre tem mais coisas, né? Que aí é difícil explicar isso, então, principalmente, né, quando sai notícia, assim, e as pessoas têm essa pressa de saber, assim, o que aconteceu? Por que caiu? Essa resposta não vem, assim, primeiro ela não é uma resposta simples, porque são sempre fatores, mesmo que tenha sido, assim, o aeroporto está fechado, foi tomada uma decisão, mas por que essa decisão foi tomada? É preciso saber disso, porque senão você não resolve o problema, você precisa ter respostas para essas perguntas, e não assim, quem foi culpado? Porque isso não resolve, assim, bateram no teu carro, o cara bateu atrás, ele é culpado? A princípio, sim. Então, pela lei dos veículos, bateu atrás é culpado. Mas e se foi tu que freou muito bruscamente e não tem uma investigação? Não resolveu o problema, porque tu vai continuar freando bruscamente e quem está atrás não vai manter distância e vai continuar batendo. Por isso que a gente tem tantos acidentes de carro. Porque eles não são investigados como são investigados no de aviação. E as causas não são divulgadas. E as causas não são divulgadas. Você não aprende com o acidente. Na aviação, todo acidente é estudado pela indústria inteirinha. Então, cai um avião nos Cabrobrós, a turma faz a investigação e distribui. Fala, olha, esse avião que caiu lá no Cafundó do Judas, caiu por causa disso. E também é comum falar o seguinte, a gente descobriu várias coisas, mas não conseguiu chegar a uma conclusão definitiva. A gente, então, aponta fatores contribuintes. Está cheio de acidente comercial que não tem uma causa definitiva. Entendi. Até porque, é bom lembrar, a caixa preta é uma invenção relativamente recente. Né? Então, nas primeiras e mais perigosas décadas da aviação, você não tinha o benefício de ter o gravador de voz e o gravador de dados. Né? O que você tinha? São hipóteses, né? Evidências levam a isso, mas você não pode cravar. Então, você tinha o avião no chão. A gente pode até dar o exemplo do Air France. Porque o Air France, quando ele mergulhou, as caixas pretas não foram encontradas por 2 anos. Então, se você ler o relatório pré-achado das caixas pretas, ela é uma coisa, com várias hipóteses. Mas só foi definido mesmo o ponto, caramba, olha as falhas aqui de comunicação, de tudo mais, quando acharam as caixas pretas. Então, elas são fundamentais para você chegar a uma conclusão do que é um acidente. E tem uma outra piadinha que eu adoro, né? Desculpa te interromper, mas que é a seguinte, né? É um ditado da aviação que fala: quando o piloto sobrevive ao acidente, você nunca vai saber a real causa do acidente. Entendi. Mas eu tô brincando, isso é uma sacanagem.